Olá, futuros especialistas! Aqui é a doutora Neide Pires e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre carimbo médico. Carimbo médico, carimbo de enfermeiros, né? Porque nesse canal eu converso sobre médicos, sobre cursos da medicina e da enfermagem também. Esse tema aqui é um pouquinho não usual, digamos assim, porque para que falar sobre carimbo, né? Mas é muito importante porque eu quero compartilhar com vocês o significado desse carimbo aqui e compartilhar uma experiência do que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Quando a gente se forma, que a gente vai lá na colação de grau, dizem pra gente, ó, a partir de hoje você é considerado médico, médica, doutor, doutora. A gente muitas vezes não entende, né, o significado disso, dessa responsabilidade que está em nossas mãos. Quando no internato, no final da faculdade, você tem um preceptor, você tem um profissional ali que meio que vai se responsabilizar por suas condutas, né, como estudante, como interno. Então, é muito fácil para você, por exemplo, fazer qualquer coisa, não de forma intencional, coisa errada, mas porque você tem, de certa forma, alguém que te proteja, que te guarde, que se responsabilize por qualquer deslize que você cometa ali durante o internato e durante a faculdade. Só que quando você se forma, você é médico, médica, enfermeiro, enfermeira, e você tem um carimbo em mãos, você tem autonomia e você é responsável por toda e qualquer conduta. E muitas vezes a gente não para e pensa sobre isso. Então, qualquer coisa que você escreva no prontuário médico, da enfermagem, um encaminhamento, um atestado, qualquer coisa que você escreva, assine e carimbe, é sua responsabilidade. E eu quero compartilhar algumas coisas sobre esse carimbo médico aqui para você. Primeira coisa, sobre o significado disso. Isso aqui, eu não sei quanto pesa isso aqui, deve ser poucas gramas. Mas, falando do objeto em si, mas o peso que isso tem em qualquer papel que você coloque para carimbar é de toneladas e toneladas. Porque é algo que você vai carregar para a vida toda. Se você diagnosticou algo erradamente, se você conduziu algo de forma incorreta, qualquer coisa que você faça, assine, carimbe, é sua responsabilidade. E isso é uma coisa que a gente tem que parar e pensar. Primeiro, sobre o significado disso aqui. Sabe quando o juiz, quando você vai ali, o juiz diz alguma coisa, ó, eu condeno você a 10 anos de prisão, ou você está livre a partir de hoje, sabe? Uma sentença, um carimbo, né? Tipo, uma decisão ali. É sobre isso. Esse carimbo, ele tem esse papel, tem essa função. E a gente precisa olhar isso com mais seriedade. Então, faz um atestado pra mim de 10 dias, bota em qualquer CID. Entende? A gente tem que ver isso com mais seriedade. Coloca qualquer coisa. Assina papel em branco. Assina e carimba o papel em branco que eu depois escrevo. Ou me empreste seu carimbo pra eu assinar não sei o quê. Gente, isso daqui é de uma responsabilidade que eu vejo que muita gente não para e pensa sobre isso. Significado disso aqui, graças a Deus, na maioria das vezes a gente não tem muitas complicações relacionadas a assinaturas e condutas. Mas a gente precisa olhar isso com uma seriedade, com um outro olhar, porque está sendo muito banal, né? A gente carimbar qualquer coisa, assinar qualquer coisa. Deixa eu compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com o carimbo médico. Há alguns anos atrás eu trabalhava numa UPA, num pronto atendimento de uma cidade muito distante, uma cidade no interior. Era uma sexta-feira à noite e o meu carimbo sumiu. Meu carimbo subiu e eu só trabalhava lá às sextas, porque domingo eu trabalhava em outra cidade e durante a semana eu trabalhava num CAPS, né, por convite de um médico colega meu. E meu carimbo subiu naquela sexta. Só que foi algo muito, muito estranho o sumiço desse carimbo, porque eu sempre ficava com o carimbo no bolso do meu pijama, eu sempre trabalhava plantão de pijama,
pijamas médicos, né, profissionais, e foi estranho da forma que esse carimbo sumiu. Tudo bem, eu não dei muita bola, eu disse, meu carimbo sumiu, quando eu voltar lá, nesse pronto atendimento na outra sexta, eu vou atrás do meu carimbo. Então, durante a semana, eu fiz um novo carimbo médico e usei, porque eu trabalhava de segunda a sexta em um hospital, sexta-feira à noite ia lá naquela UPA do interior e domingo eu trabalhava em outro lugar. Fiz um outro carimbo e não notifiquei o sumiço daquele carimbo de sexta-feira, né? Daquele carimbo que eu perdi na sexta, eu não notifiquei. Passaram-se algumas semanas, né? O meu carimbo eu tinha dado como perdido, tipo, eu já tinha um outro e tava tocando a minha vida normal com um novo carimbo. Não dei bola para aquele que sumiu. Toquei a minha vida normal com um novo carimbo. Aí passaram-se algumas semanas e tal. Foi uma senhora perguntando, uma sexta-feira, perguntando quem é a doutora Neide. Aí eu me apresentei e tal, ela disse, eu sou mãe do fulano de tal, que a doutora mais o doutor fulano atenderam na sexta-feira tal. E quando ele veio aqui, vocês atenderam, vocês escreveram que foi um jovem que teve acidente de trânsito, tinha o policial ali, foi visto que ele estava embriagado e tal e tal. A gente escreveu tudo isso no relatório. Aí veio aquela senhora que era a mãe dele e queria conversar comigo, porque no relatório que a gente escreveu, eu e mais outro colega, dizia que ele foi um politrauma e estava embriagado, o policial relatou ali e tal. E ele estava com o carro e o carro foi totalmente danificado. E o seguro não queria cobrir a manutenção desse carro porque ele estava embriagado. E a senhora queria que a gente mudasse o relatório, dizendo que ele não estava embriagado, que foi um acidente não provocado por ele e tal e tal. Eu disse que eu não faria isso. Aí, nessa de não fazer, aí eu falei com o meu colega que estava no dia também, conversei, ele disse, Neide, não tem essa, a gente não pode fazer isso é contra código de ética e tal e tal. A gente não fez. E, gente, isso me marcou tanto, isso já tem muitos anos, mas eu levo pra vida, isso eu nunca vou esquecer. Por quê? O meu carimbo, ninguém nunca tinha visto esse meu carimbo desde aquela sexta-feira à noite que ele perdeu. E o meu carimbo foi aparecer na mão de tipo assim, alguém pegou o carimbo simplesmente botou ali em cima do coisa do conforto médico. Ninguém sabe como, ninguém sabe quando, tipo, simplesmente o carimbo apareceu ali. E esse carimbo, ele foi pego para falsificar uma assinatura e um carimbo de um novo relatório com a mesma data daquela sexta-feira antiga, só tirando que o paciente não tinha sido embriagado, essas coisas todas. Tipo assim, pegaram o carimbo justamente para fazer essa má fé, né? Então, por isso a importância do carimbo. E outra coisa também que eu quero conversar com vocês é sobre, primeira coisa, significado do carimbo. Segunda coisa é sobre onde guardar o carimbo. O carimbo médico, ele tem que fazer parte do seu corpo, sabe? Sabe a tua orelha, o teu nariz, a tua boca, o teu olho que tá sempre grudado em você? O teu carimbo tem que ser isso. Ele tem que estar grudado em você, tem que estar na tua bolsa, tem que estar no teu bolso. Ele não pode ficar jogado em cima da sua mesa, ele não pode ficar jogado em qualquer lugar, ele não pode ficar dando para qualquer pessoa. Gente, é um carimbo, é uma assinatura, é um registro. Qualquer papel que tiver com esse carimbo vai ser sua responsabilidade. E uma assinatura, tipo, a minha assinatura não é tão difícil de falsificar. Então, qualquer pessoa que consiga falsificar minha assinatura e pegue o meu carimbo, lascou pra mim. É minha responsabilidade. E outra coisa, o que fazer quando o seu carimbo perder? Então, se o seu carimbo perdeu, você tem que fazer um boletim de ocorrência. Meu Deus, eu fui pro plantão à noite, de manhã eu não achei meu carimbo. Faça um boletim de ocorrência. E hoje em dia dá pra fazer boletim de ocorrência online. Eu já fiz uma vez o meu carimbo perdeu de novo. Eu fiz um boletim de ocorrência online. No dia seguinte foi achado, eu fui lá e retifiquei. Mas sempre faça, sabe por quê? Se o seu carimbo ficar ausente por 24, 72, uma semana, tudo que for assinado nesse intervalo de tempo vai ser sua responsabilidade. E se você não notifica o Conselho Regional de Medicina, se você não notifica a polícia, não faz um boletim de ocorrência, não tem como, nada vai dizer que não foi você que fez aquilo. Um colega meu, há alguns anos atrás, eu dava plantão,
O carimbo dele sumiu e quando foram ver, tinha receituário ali, ó, de morfina para paciente com doença terminal, tinha carimbo de atestado de 15, 20 dias. Tipo assim, você tem que notificar. Quem vai dizer que não é você? Se você pega uma pessoa de má fé que saiba falsificar a assinatura e ela pega o seu carimbo, vai ser sua responsabilidade. Então a gente tem que olhar o carimbo médico com mais seriedade. Gente, eu não sou a melhor pessoa do mundo para guardar um carimbo, mas hoje eu tenho uma visão diferente sobre esse carimbo médico porque eu sei. E teve uma vez que uma colega pegou uns 5 atestados de viagem. Sabe quando você vai viajar e pede um atestado médico dizendo que você tá bem, não tem nenhum problema? Aí ela pegou os 5 atestados médicos, ela assinou 3, aí ela me deu 2 para assinar. Não, Neide, eles estão bem, então é só assinar. Gente, nunca é só assinar. Sabe por quê? Ainda que a pessoa aparente estar bem, avalia, conversa, vê se tem histórico de doença, se tem alguma comorbidade, algum problema de saúde. Por quê? Se essa pessoa, durante a viagem, tiver algum problema de saúde, vão olhar o atestado médico, ver qual médico que assinou que ela estava bem, que ela estava apta para viajar. E vai ser sua responsabilidade, gente. Vai ser sua responsabilidade. Vai ser sua responsabilidade. E, nossa, gente, vai ser sua responsabilidade. Uma vez me chamaram no Ministério Público porque eu atendi uma mãe com uma criança, a mãe, a avó e o pai. Levaram uma criança de 5 anos, 5, 6 anos, que estava com estado gripal. Aí ela contou pra mim que há 3 dias tava com estado gripal e tal. Eu examinei a criança, ela tava bem, o pulmão tava seco, não tinha secreção, ela tinha um pouquinho de coriza, só o nariz escorrendo, espirrando e tal. Aí ela me disse assim, doutora, eu não queria dar ele vacina de Covid agora, porque ele tava resfriado. Tudo bem, porque o Ministério, ele diz pra você esperar o quadro febril, o quadro gripal cessar depois pra fazer a vacina. Não tinha nada demais. Aí eu prescrevi sintomáticos pra ela comprar e fazer pro neném em casa, pra criança em casa, e disse pra ela, deixa passar primeiro esse quadro gripal, depois você vai lá e leva ele pra tomar vacina no posto. E dei um atestado pra criança também, pra ficar em casa, pra não ir pra escola. Aí passaram-se alguns dias, entrar em contato comigo, era do Ministério Público, dizendo, doutora Neide, a gente está com um atestado aqui que você não autorizou dar vacina de Covid numa criança e tal e tal. O atestado era de afastamento escolar. Aí eu expliquei, botei o CID da síndrome respiratória, síndrome gripal, resfriado comum. Aí eu expliquei, eu lembro sim dessa criança, eu conversei com a mãe para esperar a gripe passar e depois ela levar para tomar vacina. Gente, não sabia, é uma criança que desde uns 3, 4 meses já estão atrás dos pais para dar vacina de Covid, e os pais não queriam dar vacina, e os pais viviam de atestado em atestado, dizendo que estava com gripe, e eu fui uma das médicas que também fui nesse atestado médico. E a criança, ela fica muito resfriada mesmo, ela estava com muita coriza, muito espirro, assim, bem gripada. E, tipo assim, e eu entrei nessa também, tipo, fui uma das médicas que deu também um outro atestado, e ela passava de médico em médico pegando atestado pra não dar vacina de Covid, não queria dar vacina de Covid e tal. E, gente, é pra vocês verem como é sobre carimbo médico, é sobre assinatura, é sobre responsabilidade. Às vezes é uma coisa simples, mas às vezes pode ser uma coisa, tipo assinar um documento em branco, gente. Eu não assino documento em branco. Doutora, assina aqui que depois eu preencho. Não, eu coloco o nome da paciente, eu coloco história e depois eu assino. Não, doutora, vai demorar se você assinar. Eu vou assinar. Eu não vou assinar papel em branco, gente. Hoje tudo é processo, hoje tudo é responsabilidade. Sabe? A gente demorou tanto tempo. A gente demora 6 anos pra gente se formar como médico. A gente demora mais 3 anos pra fazer uma especialidade. Demora mais 2 anos pra fazer uma subespecialidade. E você vai perder tudo isso por causa de um carimbo, de uma assinatura. A gente tem que ter mais responsabilidade com o carimbo médico. A gente tem que ter mais responsabilidade com o que a gente assina. Eu não assino papel em branco. Eu não assino atestado porque é amigo. Não faço isso. Eu sei que no começo a gente faz bastante por amizade, porque mas a gente precisa ter responsabilidade com o que a gente assina, com o que a gente fala, com o que a gente escreve. Muito, 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 muito. A medicina é uma
é uma profissão muito boa, muito bonita, muito de acolher, resolver problemas, mas é uma profissão que está muito na mira. Qualquer coisinha vira processo na medicina. Qualquer coisinha vira processo. Então, 3 coisas que eu quero que você lembre sobre o carimbo médico. A primeira coisa, sobre o significado disso. Isso é uma sentença. Sentença. Você assinou e fez assim, ó. Você sentenciou alguma coisa. E sentença é registro, é carimbo, é responsabilidade. Segundo, carimbo tem que estar grudado em você, no teu bolso, na tua bolsa, tem que fazer parte do seu corpo. Não fica jogado na mesa, na cama, no estar, em qualquer lugar, não pode. Terceiro, se perdeu, faça um BO. Hoje dá para fazer BO online, não precisa você ir até a delegacia, não precisa você ir até o conselho de medicina, dá para fazer online. Gente, tenha mais responsabilidade com isso, porque é tão difícil a gente conseguir isso, gente. É muito difícil a gente conseguir se formar, se especializar. Então a gente não pode correr esse risco. Eu vejo assim, ó, médico, mesmo fazendo tudo certinho, ainda dá errado algumas coisas. Imagine se você começa a fazer coisas erradas. Entende? Então tem que ter mais responsabilidade com o nosso carimbo, tem que olhar isso com mais seriedade. Eu sei que esse vídeo vai ser considerado banal por muitas pessoas, mas eu senti na obrigação de compartilhar com você, para que você que está perto de se formar como médico, para você que já é médico, ter mais responsabilidade com o que você assina e com o que você carimba. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com seu amigo médico, enfermeiro e ter essa consciência maior com o que a gente vai assinar e com o que a gente vai carimbar. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar notificações. Sempre que você curte um vídeo e se inscreve no canal, eu entendo que o vídeo é legal e eu trago mais vídeos relacionados a isso para você.